Olá, sejam bem-vindos ao canal da Fraternidade Espírita Caminho de Luz. Este canal foi criado com o intuito de levar a todos a mensagem do Mestre Jesus, os ensinamentos contidos no Evangelho segundo o Espiritismo. A nossa casa retorna hoje aos trabalhos e estará recebendo a todos sempre às terças e sábados, às terças a partir das 19h30, com os trabalhos se iniciando às 20 horas, com a exposição da oratória do Evangelho, e aos sábados a partir das 14h30, com o Evangelho se iniciando às 15 horas. Nossa casa ainda continua com a arrecadação de alimentos para a distribuição de cesta básica, então nós pedimos que, se possível, contribua conosco com alimentos não perecíveis e dentro do prazo de validade. Se estiver muito próximo, faltando 1 ou 2 dias para o prazo de validade ou já vencido, são alimentos que nós não podemos distribuir. Então, se você tiver um alimento que está aí muito próximo da data de validade e você tiver alguém aí, seu vizinho, um conhecido, que você consiga rapidamente doar a ele, o faça. Se quiser contribuir com a nossa casa com outros alimentos, estamos abertos. E também recebemos roupas, utensílios domésticos, sapatos, brinquedos, sempre prestando atenção às condições de uso. E se você quiser contribuir conosco através de uma ajuda financeira e assim podermos continuar mantendo a nossa casa em atividade, cumprindo com as nossas obrigações materiais, conta de água, conta de luz, né, que são essenciais para a manutenção da nossa casa, nós também aceitamos essas doações e todas as informações de dados bancários vão estar na descrição desse vídeo, assim como quais os alimentos que nós estamos com mais necessidade no momento e as formas que você pode fazer para entregar as suas doações. Se ainda não nos segue nas redes sociais, siga-nos nas nossas páginas do Facebook e no Instagram. As informações, os endereços vão estar na descrição do vídeo. Então vamos iniciar o Evangelho de hoje, fechando os nossos olhos, mentalizando a imagem do nosso Mestre Jesus, agradecendo a Ele e ao Pai por estarmos reunidos aqui de coração, em pensamento, buscando o mesmo objetivo, que é nos melhorar, ter maior compreensão dos acontecimentos da nossa vida e maior compreensão de qual é o nosso objetivo aqui neste planeta. Vamos pedir que este ano que se inicia venha banhado de paz, de compreensão, de união, de harmonia entre os povos, que tenhamos condições de enfrentarmos os desafios com resiliência, com paciência, com amor, com resignação. E que possamos conseguir enfrentá-los e superá-los da melhor forma possível. E é mais, que tenhamos condições de realmente aprender a lição que está sendo passada. Assim, na certeza de que somos assistidos pelos nossos amigos espirituais, trabalhadores da Fraternidade Espírita Caminho de Luz, a quem agradecemos imensamente a assistência, e com a autorização do nosso Mestre Jesus e principalmente de Deus nosso Pai, damos início ao Evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentação e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Hoje nós vamos falar sobre o capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, Não vim destruir a lei, itens 1 e 2. Não penseis que eu tenha vindo destruir a lei ou os profetas. Não os vim destruir, mas cumpri-los, porque em verdade vos digo que o céu e a terra não passarão sem que tudo o que se acha na lei esteja perfeitamente cumprido, enquanto reste um único J e um único ponto. Está em Mateus, Mateus, capítulo 5, versículos 17 e 18.
Jesus, ele sempre deixou muito claro para nós que ele não veio destruir todos os ensinamentos que já haviam sido passados, ele não vinha inovar, ele não vinha substituir, ele estava vindo com uma renovação, mas não de ensinamentos, mas sim de aprimoramentos. Então ele vinha renovar o nosso entendimento daquilo que já havia sido passado para nós. Ele vinha aprimorar aquilo que Deus já havia nos permitido receber, né? E quando ele fala da lei, de que lei ele está se reportando, né? Ele diretamente, quando ele esteve entre nós, ele queria se referir às leis que Moisés havia trazido para nós, né? Através do povo hebraico, né? Através dos judeus. Jesus, ele deixa muito claro que ele não vem aqui renegar o que Moisés disse. E aí, então, para a gente entender por que Jesus não renega, por que Jesus não substitui os ensinamentos que Moisés trouxe, nós precisamos entender um pouquinho sobre Moisés, né? Não só Moisés, como vários outros predecessores de Jesus vieram nos trazer ensinamentos que iam nos aprimorando com o passar do tempo. Até mesmo antes de Moisés, a gente já teve esses profetas, esses emissários que estavam nos preparando já para o advindo de Jesus e posteriormente para o advindo do Espiritismo, tá? Mas o principal deles, aquele que mais conhecemos é Moisés, que ele trouxe para nós as principais lições, os principais entendimentos para preparar essa vinda de Jesus. Então, Moisés, ele nos trouxe dois tipos de lei. Ele nos trouxe as leis morais, as leis espirituais, e ele nos trouxe as leis materiais. Então, as leis materiais, ele vinha com uma série de regramentos para a vida em sociedade, para a vida civil. Seriam assim quase que as primeiras regras de vida em sociedade para que aquele povo que era extremamente primitivo, nós éramos muito, quando eu falo aquele povo, não estou falando de terceiros não, estou falando de nós mesmos, porque muitos de nós já habitam a terra desde aqueles tempos ou até antes, né? Para que nós tivéssemos uma certa organização para a vida em sociedade, porque nós vivíamos de forma primitiva, então nós ainda aplicávamos olho por olho, dente por dente, né? Nós éramos praticamente selvagens na nossa convivência social e mais ainda na nossa convivência moral e espiritual. E Moisés veio então trazer essa organização social. Por que o povo hebreu? Né? Por que os judeus? Não se tem exatamente uma explicação para isso, né? Mas o que se entende é que eles eram, de todos os povos que habitavam a terra, aqueles que mais estavam próximos da espiritualidade e aqueles que mais tinham um desenvolvimento social e moral. Então, eles estavam mais aptos a receber esses ensinamentos. Tanto os ensinamentos materiais, para que se conseguissem se organizar, né? Porque eles tinham eram espíritos que já tinham um desenvolvimento material melhor, então eles entenderiam melhor a vantagem dessa organização, e a espiritualidade deles estava um pouco mais desperta. O que eu quero dizer com isso? Nessa época, nós tínhamos já um certo entendimento dentro desse povo hebreu de que algo maior que nós existia. Então, eles ainda tinham aquela herança politeísta, né, de associar os deuses aos animais, porém eles estavam já mais evoluídos espiritualmente para conseguir aceitar esse conceito de Deus único, né, esse monoteísmo, tá, que Moisés trouxe. E também os hebreus, né, o povo judaico, eles tinham uma necessidade de
conseguir se desprender da matéria. Era um povo, nós naquela época éramos muito presos à matéria. Ainda somos, né? Mas naquela época nós entendíamos como tudo sendo matéria. Tudo provinha da matéria, tudo acabava em matéria. A gente não tinha o entendimento que temos hoje da utilidade dos bens materiais, da utilidade moral desses bens materiais. Então, nosso entendimento era até ganancioso, tá? Então, e por que o povo hebreu, mais uma vez? Justamente porque eles eram espíritos que se colocaram na condição, que aceitaram essa condição de trabalhar isso neles, né? De libertação da matéria, de entendimento de Deus único. E apesar da gente achar, nossa, mas entendimento de Deus único é uma coisa tão essencial, não era. Era uma semente que foi plantada em nós. E isso vai sendo regado e desenvolvido. Assim como hoje, em nós, foi plantado por Jesus a semente da caridade, né, do amar ao próximo, de eu entender que o mal que eu faço ao próximo reflete em mim, de entender que o bem que eu faço ao próximo se multiplica em mim. Nós também não tínhamos esse entendimento. Eu achava que se o outro me roubava, eu tinha o direito de tirar algo dele. Hoje a gente já sabe que, a gente já entende que não é assim, não é dessa forma que a gente vai conseguir justiça, que justiça tem um outro conceito. Só que isso foi uma sementinha que foi plantada e foi sendo regada com os ensinamentos vindos da espiritualidade, com autorização do nosso Pai Maior, e aí essa árvore, né, de entendimento está crescendo em nós. Nós ainda somos muito pequenos, muito ligados à matéria. Não vamos achar que nós somos tão desprendidos assim quanto nós éramos na época de pré-Jesus. Muito pelo contrário, a gente ainda está muito perto desse apego à matéria, dessa necessidade da matéria. Os hebreus, eles eram muito desenvolvidos intelectualmente para a época, tá? Então ficou mais fácil até de ser levado a eles esses conceitos que Moisés trouxe para preparar a vinda de Jesus. Toda a nossa sociedade, se a gente for buscar a linha histórica, a gente vai ver que ela tem altos e baixos no seu desenvolvimento social, material, né? E nós também temos altos e baixos em desenvolvimento moral. A gente vai perceber que existem momentos em que a nossa sociedade se preocupa demais com a moralidade. E a moralidade, eu não estou falando da falsa moralidade, de eu poder julgar o outro, de eu dizer se o outro está certo ou não. Eu estou falando com a moralidade que Jesus traz para nós, que é de fazer o bem, de buscar auxílio, de buscar melhorar o nosso planeta de uma forma coletiva, né? Então, a gente vai ver que a nossa sociedade, ela tem esses altos, depois aquilo estagna um pouco, e depois eu subo novamente, tal qual o nosso desenvolvimento material, ou seja, ciência, desenvolvimento industrial, tudo isso está muito interligado, porque para eu entender melhor a espiritualidade, eu preciso ter esse desenvolvimento social também, tá? E os judeus, né, os hebreus da época, nessa época que Moisés esteve conosco, eles eram espíritos que tinham aceitado esse compromisso de participar desse desenvolvimento espiritual. Alguns não a entendiam, não aceitaram, né? Mas muitos, e a gente vê pela história que é relatada na Bíblia, muitos, quase que a sua totalidade, aceitaram e seguiram Moisés porque colocaram a sua fé naquilo que ele estava trazendo. Lógico que a Bíblia traz para nós muitas alegorias, muitas histórias que eram utilizadas para a gente ter um entendimento mais fácil das questões. Isso eu estou falando desde o Antigo Testamento, como no Novo Testamento, quando é trazida a história de Jesus. Mas a gente tinha essa necessidade de ter essas alegorias, de ter essas histórias um pouco
até um pouco fantasiosas, para que nossa compreensão, ainda muito material, conseguisse assimilar e aceitar. Então, tem essa questão também. Então, vamos voltar lá às leis. Então, Moisés, ele trouxe as leis de convivência social. Então, tem muitas regras que até hoje são vivenciadas, tanto pelos judeus, como por outras religiões que hoje são cristãs, né? Vamos sempre lembrar que quando a gente for falar de judeus, né, a religião judaica, ela não é uma religião cristã. Isso não quer dizer que ela é uma religião ruim, né? Porque ela acredita em Deus, ela acredita no Pai Todo-Poderoso. Então, não estamos aqui criticando as religiões, apenas colocando os conceitos. Então, Moisés trouxe isso dentro do povo hebraico e até hoje eles seguem esses ensinamentos de Moisés. Depois nós tivemos os ensinamentos trazidos por Jesus, né, que veio aprimorar o que Moisés falou, e muitas religiões, mesmo sendo cristãs, ainda seguem alguns preceitos das leis civis de Moisés, tá? A gente não vai relatar aqui, mas é para a gente entender que ele trouxe esse conceito de organização social que foi muito necessário, foi muito utilizado, que foi a base da nossa organização e da boa convivência social, e algumas delas estão também inseridas dentro dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos seriam as principais leis que Moisés trouxe, com base naquilo que lhe foi permitido por Deus a trazer para nós, né? Vamos reforçar que Moisés, Jesus, todos eles só trouxeram para nós os ensinamentos que foram permitidos por Deus e que nós estávamos capacitados naquela época a entender, tá? Então, e os ensinamentos de Moisés, ele traz, então, os que a gente já sabe, né? Que estudamos muito e decoramos muito. Amar a Deus sobre todas as coisas, não pronunciar o nome do Senhor em vão, lembrar de santificar o dia de sábado. Até hoje muitas religiões seguem essa norma do dia de sábado, não se tem atividades aos sábados. Honrai pai e mãe, não matareis, não cometereis adultério, não roubareis, não prestareis falso testemunho, não desejarás a mulher do próximo e não cobiçarás a casa do teu próximo. Então, a gente tem aí algumas leis civis inseridas dentro desses mandamentos, né? E por que existe... Por que a gente fala que existe essa junção das leis civis com as leis espirituais? Apesar das leis civis serem mutáveis, existem leis básicas de sociedade que precedem do próprio Deus, né? Então, amar ao teu próximo. Uma sociedade, ela não consegue se sustentar, ela não consegue avançar se não houver amor, harmonia entre os seus pares. Não existe como uma sociedade avançar se as partes estiverem em guerra, né? Se os seus irmãos, se os seus vizinhos estiverem em guerra. A gente vê isso até hoje em países do Oriente, né? Comunidades que são muito próximas, muito parecidas, que às vezes acreditam até praticamente nas mesmas coisas e guerreiam entre si, porque não existe harmonia, não existe caridade, não existe sentimento de união, de partilhamento, de compartilhamento. O entendimento de que todos somos filhos desta terra, de que todos somos filhos de Deus, de que não existe um melhor que o outro, que a única coisa que nos diferencia, em verdade, é a forma que nós praticamos a nossa fé ou que vivemos a nossa cultura, né? Agora, isso não nos torna melhor nem pior do que o meu próximo. Então, o amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, que é o mandamento que Jesus vem reforçar e que ele diz que é o resumo de todos os outros, que se eu praticar esses dois, eu vou estar praticando todos os outros, é a pura verdade, é ele que vai comandar toda a minha vida social, toda a minha vida religiosa, minha vida espiritual.
se eu amo o meu próximo como a mim, eu não vou cobiçar o que é dele. Eu vou respeitar o meu pai e a minha mãe, porque eu sei que um dia eu serei pai ou mãe, ou sei que eu vou pelo menos ter essa representatividade na vida de alguém, né? Os meus sobrinhos, os filhos dos meus amigos, eles vão me olhar como uma referência. Então eu devo respeitar o meu pai e minha mãe, porque aqueles menores que estão vindo na próxima geração vão me olhar, vão me ver e vão me ter como referência. Então isso também abrange amar ao próximo. Não matarás. Não precisamos nem falar muito, né, sobre essa passagem. Então, tudo isso vai culminar no ensinamento de Jesus de amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a mim mesmo. E esse foi o primeiro mandamento que Moisés trouxe para nós. Quando ele traz a tábua com os 10 mandamentos, as 10 leis principais, ele traz, a primeira coisa é amar a Deus, porque se Deus representa o todo, se Deus é o Pai de todos, é o Criador de tudo, quando eu amo o Criador, eu vou desenvolver uma ternura, um respeito, uma simpatia pela criatura, por tudo o que é criatura, né? E tudo bem que a gente está começando a ter uma melhor compreensão disso agora, que tudo é parte da criação, que tudo merece amor, que tudo merece respeito, não só o ser humano e muito menos não só um tipo de ser humano. Até porque a gente precisa lembrar, e isso é trazido também pelo Espiritismo, Jesus traz isso para nós, que há muitas moradas na casa de meu pai. E o Espiritismo esclarece para nós, trazendo como exemplo o tamanho do universo. Quem somos nós para dizer que a raça humana se resume a tão somente os que estão encarnados agora no planeta Terra? Não é? Então, a criação de Deus é muito maior. E esses ensinamentos vêm trazer para nós a água para regar a semente que nós já temos, para esse entendimento ser expandido. Deus sabe que naquela época nós não tínhamos condições de receber o ensinamento e no dia seguinte já estar multiplicando. Isso foi um trabalho, como a gente gosta, como diz o ditado, de formiguinha, aos poucos. Então, nós tivemos mensageiros, emissários antes de Moisés que vieram preparar o terreno para ele. Nós tínhamos colaboradores emissários entre aquele povo hebreu para ajudar Moisés a convencer o povo, a trazer o povo para perto de si. Mesmo entre os egípcios, né, quando os egípcios escravizaram o povo hebreu, nós tínhamos aqueles espíritos que estavam inseridos dentro do povo egípcio, mas que estavam ali para colaborar com a missão de Moisés, assim como quando Jesus esteve conosco, nós tivemos vários espíritos dentro daquela comunidade hebraica, junto com os sacerdotes que estavam ali para trabalhar em auxílio de Jesus, para que a mensagem dele se propagasse. Então, isso foi um trabalho de formiguinha, foram muitos espíritos, foram muitos auxiliares, foi muita boa vontade e muita preparação nossa e condição espiritual para que a gente conseguisse internalizar e levar isso para as próximas reencarnações que nós tivemos e, consequentemente, para as próximas gerações. Né? A palavra sábia, a palavra que provém de Deus, a palavra que traz o ensinamento puro, ela não é esquecida. Ela é esquecido são aqueles ensinamentos que não nos engrandecem, que não vão nos trazer nada. Com o tempo, com o passar das gerações, esses ensinamentos enganosos, mentirosos, eles se perdem, eles se somem, eles se embaralham. A mensagem de Deus pura, ela se mantém. Então ela não se mantém só a partir de Jesus, há 2000 e tantos anos. Não foi ali que a mensagem de Deus começou a ser trazida para nós. Ela já vem de antes. E se nós olharmos com carinho, com atenção, a gente vai perceber que é a mesma mensagem. Ela só vem se depurando de acordo com o nosso entendimento. Ela só vem trazendo elementos complementares de acordo com o nosso entendimento, com a nossa evolução. Mas a base, o fundamento é sempre o mesmo. Esse fundamento, ele é forte mesmo, ele se estabeleceu, ele
rege as nossas vidas, ele rege as nossas milhares de vidas, não só esta aqui. Ele vai reger toda, regeu o que nós já vivemos e vai continuar regendo as próximas que estão por vir. Então, é a base, é o fundamento, né? Que é amar, que é a caridade. Então, todos os ensinamentos de Moisés, eles se baseiam no respeito ao próximo, no respeito a Deus. Aí a gente teve, então, aquela questão que se fala de, por que isso aconteceu comigo? Porque Deus quis, porque nós precisávamos dessa imagem de um Deus mais forte, de um Deus, não digo vingativo, mas justiceiro, né? Que se eu fizesse algo fora da lei, se eu desrespeitasse o meu próximo, eu receberia a justiça divina, né? Então, a gente precisava, na nossa inferioridade da época, na nossa ignorância ainda de entendimento, a gente precisava disso, tá? Quando veio Jesus, ele já traz um Deus mais ameno, um Deus mais gentil, um Deus que diz para mim, não, eu vou aqui, você errou, mas eu vou te ajudar a se recuperar. Você vai ter uma consequência, mas eu vou te ajudar. Assim como quando vem o Espiritismo, ele esclarece para nós o que? O Espiritismo nos esclarece que não é Deus que me pune. Eu vou ter uma consequência, mas não é imposta por Deus. É uma consequência da lei do retorno, que é imposta por mim mesma, porque eu chego ao entendimento que eu devo reparar aquele erro que eu cometi. Então vai se aperfeiçoando, mas a base, o fundamento do entendimento, a lição primária é a mesma. E é isso que nós devemos colocar em mente. Que Deus vem nos ensinando e vem regando essa semente desde a criação, desde que Ele nos criou, Ele vem colocando esse entendimento em nós. É que conforme o espírito vai evoluindo, ele vai se aprimorando e vai compreendendo mais. E Deus se usa de outros espíritos que já estão numa evolução maior para trazer esses ensinamentos, que foi o caso de Moisés, o caso de Jesus, que é o nosso dirigente planetário, né? E isso vai acontecer com novos espíritos, porque Deus não para de criar, Ele continua criando, nós temos novos espíritos pelo universo afora. E isso vai continuar acontecendo. E qual seria o nosso papel, de repente? Né? Parar para pensar que eu tenho a necessidade de me aperfeiçoar, de melhorar, de aumentar o meu entendimento, porque eu posso auxiliar novos espíritos, espíritos que ainda não têm a compreensão que eu possa vir a ter, a evoluírem também. Né? Porque eu vou ser exemplo de alguém. A gente sempre vai ser exemplo de alguém. Moisés foi exemplo, Jesus foi exemplo, nós vamos ser exemplos de alguém. Então, nós temos obrigação de nos aperfeiçoarmos, de entendermos as lições que o Evangelho nos traz. E não devemos ignorar o Antigo Testamento, ele traz lições belíssimas, traz histórias lindas de superação, de caridade, de amor ao próximo, né? de aperfeiçoamento, de esclarecimento. Então, a gente tem que conhecer a história como um todo. O Espiritismo, ele não se desvincula disso. A gente tem que colocar na cabeça que o Espiritismo ele não está desvinculado disso. O Espiritismo ele é uma continuidade, tá? O Espiritismo ele continua a história da evolução espiritual e moral do planeta. Então, o que aconteceu no Antigo Testamento, o que é contado no Antigo Testamento, a gente não tem que descartar, não tem que ignorar e tampouco falar que eram acontecimentos de espíritos inferiores, de uma época de ignorantes que a gente não tem que tomar em conta. Pelo contrário, eu tenho que conhecer para que os erros não se repitam. Né? Então, os erros não se repitam e aquilo que tem de bom, aquilo que tem de acerto, aquilo que tem de valioso, eu levar comigo. Então, o Espiritismo é uma continuidade que veio de Jesus, que veio de Moisés e veio daqueles que os precederam. Né? Jesus veio nos trazer um maior ensinamento de amor e Moisés veio nos trazer o ensinamento do Deus único, do respeito, né? Você vai receber de volta aquilo que você fez. E aí que a gente começa
a dominar os nossos instintos. Quando a gente recebe esse ensinamento do se eu fizer de volta eu vou receber, porque Deus está me olhando, porque Deus está me vigiando, eu começo a rever as minhas atitudes, eu começo a prestar atenção em mim mesmo, porque até então nós não prestávamos atenção naquilo que fazíamos, a gente fazia o que a gente queria fazer, né? Se aquele coletivo que eu convivia tivesse consequências, azar o meu, senão eu continuo fazendo o que eu queria. Então era um mundo muito mergulhado na promiscuidade, no ódio, no rancor, na mágoa. Então Moisés vem ajudar a gente a sair desse caos, né? Para que a gente prepare o coração, o espírito, para quando Jesus venha estar conosco e dar essa lição de amor, né? E para que a gente tivesse com o terreno bem adubado com a vinda do Espiritismo, que é nada mais que a continuação da lição de Jesus, né? É uma lição de continuidade dos ensinamentos do Mestre. Então, repetindo, a gente não tem que se desprender do que aconteceu, pelo contrário, a gente tem que se manter o esclarecimento, lembrar sempre do que já aconteceu, né, dos ensinamentos dessa história espiritual do planeta Terra, porque é muito bonita e é muito necessário que a gente consiga entender para a gente perceber o quanto somos capazes de evoluir e o quanto a nossa semente está sendo regada, né, e o quanto que nós precisamos também ainda evoluir, ainda crescer para que novos ensinamentos venham. É uma escola, sempre é falado para nós que aqui é uma escola. Nós passamos por estágios, né? E agora nós estamos iniciando mais um neste momento que a Terra vive, a gente está iniciando mais um estágio. Vamos nos preparar por esses estágios, não esquecendo as lições que já nos foram passadas, vamos lembrar das lições que nos foram passadas, vamos reviver essas lições, né? Reestudá-las para que a gente esteja com o coração pleno, preparado, com o espírito de forma adequada a viver essa nova fase que está começando a dar os primeiros sinais para nós, para que a gente consiga estar de coração puro e mais do que sermos auxiliados, que nós possamos auxiliar os nossos próximos, que nós sirvamos de exemplo e que a gente possa levar adiante esses ensinamentos que há milênios é nos dado, que há muitas e muitas vidas Deus permite que chegue até nós de várias formas. Muito obrigada. Um excelente ano para todos, que esse 2022 que se inicie venha com muita paz, muita saúde, muita harmonia e que possamos unidos fazer desse mundo um mundo melhor, começando pelos nossos próprios lares, por aqueles que nos cercam. Assim, imensamente agradecidos, pedimos autorização para encerrar o evangelho de hoje dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações e livra-nos de todo mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus.